não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar. E obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Então, o poder do dinheiro é o poder de você oferecer certas vantagens ou suprimi-las. Não é assim? Isso funciona? Até certo ponto funciona. Mas isso pode concorrer com o poder do medo? De jeito nenhum. Quando as pessoas começam a idealizar o poder do dinheiro, né, eu penso assim, olha, tem ali um assaltante assaltando um cidadão na esquina. Qual dos dois tem mais dinheiro? Por definição é o assaltado e não o assaltante. Né? Então tem aqui um homem bilionário e não tem um menininho de sandália havaiana com uma automática, calibre 45 na mão. Quem pode mais? O menininho, evidentemente. Né? Então, nunca esqueça, ter dinheiro é um motivo, é uma razão suficiente para ser assaltado. Então, onde quer que predomine o poder do dinheiro, você verá que vai haver uma série de mecanismos para evitar riscos e problemas. Porque se a situação complica e alguém apela às armas ou ameaça, escapa do poder de quem tem dinheiro. Não é isso? Então, quando se instaura no mundo, a partir do século XIX, a chamada democracia burguesa, onde as pessoas que têm dinheiro são, de fato, os governantes, se espalha sobre toda a sociedade um sistema de defesas e anteparos para que nada aconteça de mal a ninguém. Então, cria-se o mundo dos covardes. O mundo burguês é o mundo da covardia organizada. E só pode ser assim. Porque se o burguês decidisse usar todo o seu dinheiro para comprar meios de matar, então ele teria que matar muita gente. E como é que você vai fazer a economia prosperar numa situação de matança geral? Não pode, né? Claro que pode haver prosperidade numa tirania assassina, mas desde que ela concentre nas suas mãos os meios de matar e não deixe que ninguém mais disponha desses meios. Então, cria-se o monopólio estatal do crime. Nazismo, comunismo, é isso aí, é o monopólio estatal do crime. E, na medida em que é um monopólio estatal, então o crime não está disseminado naquela sociedade. Quando você for ver a sociedade comunista ou nazista, os índices de criminalidade são baixos. Porque só o governo pode delinquir, os outros não podem. Então, quer dizer, você entende que quando acontece isso, você já não tem o império do dinheiro. Porque o governo tira o dinheiro de quem ele bem entender. Você vê aqui, quando só os nazistas subiram ao poder na Alemanha, né, o bilionário Thyssen, que era dono do mundo da indústria alemã, fugiu para a França. Né? O Hitler mandou buscá-lo e fez trabalhar para ele. Transformou o bilionário em empregadinho do governo. Então você veja que o poder do dinheiro é uma coisa bem modesta, né, comparado às armas na mão de um assassino. Na verdade, o poder do dinheiro chega a ser ridículo. Né? Quer dizer, os milionários se tornam escravos de quem tem as armas. Né? Então... Ou foi a neta do Lenin também?
criou uma... Mesmíssima coisa, quer dizer, o Lenin cria um capitalismo ali e depois o Stalin suprime. Então, eu acho que o Stalin tem razão, quer dizer, a motivação principal dos atos humanos é o medo. O resto é tudo brincadeira perto disso. Né? O desejo de dinheiro, o desejo sexual, a ambição, etc., tudo é brincadeira perto do medo. Então, se você pegar assim, a União Soviética, aquilo foi o império do medo em 1/3 da superfície da Terra. Né? Todo mundo ali sentia medo, meu Deus do céu, ninguém escapava. E funcionou durante quase 80 anos. Então, sempre temos que levar isso em conta. Quais são os meios que o poder político tem de impor o medo? Existem muitos, nem sempre precisa ser o medo da morte. Pode ser o medo do desemprego, pode ser o medo da miséria, pode ser até o medo das pessoas falarem mal de você. Né? No mundo burguês, as pessoas são tão covardes que elas não suportam nem que alguém fale mal delas, elas se sentem fisicamente ameaçadas. Não é isso? Quer dizer, o Lula disse, eu levei mais pancadas do que Jesus Cristo. Você não levou nenhuma. O máximo que as pessoas fizeram foi xingar você, pô. E também você quer roubar 1 trilhão de reais e não quer que ninguém xingue, está querendo muito, pô. Né? Mas o que é isso aí? É a mentalidade burguesa. O que é a mentalidade burguesa? É a busca do lucro. Né? O lucro é ter mais amanhã do que você tem hoje. Isso pressupõe que você vai continuar vivo e em plena segurança. Ou seja, o mundo burguês tem o terror do imprevisto. Tudo tem que estar previsto. Não é isso? Ora, se é assim, como é possível que o capitalismo não leve mais cedo ou mais tarde a algum tipo de sociedade planejada ou socialismo? Então, aí dizia o Joseph Schumpeter, o grande economista austríaco, quem vai acabar com o capitalismo não são os proletários, são os capitalistas. Né? É isso que eu chamo de metacapitalista, o sujeito que ganhou tanto dinheiro no capitalismo, na economia de mercado, que ele não aceita mais as inseguranças do mercado, ele precisa controlar a situação inteira. Então ele se alia ao governo, e ele se torna um poder estatal, e você tem o que aí? A economia fascista. Isso é inevitável. E a economia fascista é o único tipo de socialismo que existe. O comunismo integral não pode existir. Quer dizer, para haver uma economia socialista, é preciso que ela preserve uma parte da economia de mercado na mão dos grandes grupos bilionários. E isso o que é? Isso é a definição da economia fascista. Então, eu acho que aqueles primeiros doutrinários fascistas de 1910 eram gênios econômicos fora do comum, porque eles inventaram o único regime que está funcionando. O liberalismo foi engolido pela economia fascista, né? E o comunismo também. Então, eu sei que é uma coisa horrível a gente dizer isso, é? Só a economia fascista tem funcionado. Então, adianta você, vamos lutar pelas liberdades, etc. Meu filho, a liberdade vai ser sempre derrotada, porque a economia fascista já imperou em todo lugar. Então, você pode ter um pouquinho de liberdade daqui ou ali, se você conseguir escapar, tá dentro da máquina, né? Mas, no modo geral, a humanidade caminha para a opressão. Não é a opressão total do comunismo, mas quem diz que a opressão precisa ser total? Né? Isso aí no que tem na economia fascista já não é suficiente para contentar os chamados donos do poder? Está mais do que suficiente, está mais que bom. Então, e existe, claro, o terceiro meio de ação, que é você fazer a cabeça das pessoas. Através do domínio da linguagem, você convence as pessoas disso, daquilo, você as educa, etc. E elas acabam fazendo o que você disse para fazer. A longo prazo, este é o poder mais eficiente que existe. Porque ele é, em geral, fundado na realidade, os outros são um pouco fundados na ilusão. Mas ele tem uma característica que não é um poder pessoal jamais. Porque para as ideias entrar na cabeça das pessoas leva tempo.
E quando as ideias entram, em geral, o autor das ideias já morreu. Se você pensar assim, Aristóteles começa a exercer uma influência enorme sobre toda a Europa a partir de 1200. Só que em 1200 fazia 1600 anos que Aristóteles tinha morrido. E assim por diante. Hoje nós vivemos no mundo kantiano, quando se ouve todas essas conversas de paz internacional, essa ordem internacional, tudo isso aí é conversa kantiana, e o Kant já morreu há 200 anos. Então ele nem está sabendo o que está acontecendo. Talvez ele esteja, sei lá, no céu, no inferno. Né? Talvez ele receba alguma notícia. Mas não é ele que está exercendo pessoalmente esse poder. Então, vamos dizer, a influência intelectual mental, vamos chamar de mental, porque a gama é longa, vai desde as ideias religiosas até as filosofias, a ciência, etc, etc. Essa influência mental, ela tem esse problema. Você pode chegar a obter tudo que você quer, só que você não vai ver porque você já vai estar morto. Não é isso? Então, tem uma diferença muito grande em relação aos outros dois poderes. Se você pensar bem, o mais rápido dos poderes é o poder de matar. Se você quer que alguma pessoa faça alguma coisa imediatamente, se ameaça de matá-la, ela faz o que você quer. Né? E o dinheiro? Bom, a oferta do dinheiro pode ser rejeitada. O sujeito pode ser um camarada apegado a valores morais, então o dinheiro não tem menos poder sobre ele. Né? Outro pode achar que a sua oferta de dinheiro não é suficiente, você queria mais, então você não obedece. Então, o poder do dinheiro nunca é tão persuasivo quanto o poder das armas, o poder da ameaça. Mas esses são os três únicos meios que existem, não há outro meio. E cada um deles é exercido por uma comunidade enorme de pessoas. Se você pensar bem, por exemplo, o poder do que nós chamamos de poder das armas, que não é sempre das armas, é o poder do dano, é exercido, por exemplo, por todos os juízes, desembargadores, etc, etc. O que eles estão fazendo para você é o seguinte: eles têm os meios de trazer um dano incrível para você. Pode botar você na cadeia, pode tirar tudo que você tem, não é isso? Então, mesmo quando, vamos dizer, a justiça lhe impõe um dano econômico, ela não está usando o poder econômico, ela está usando o poder do dano, não é isso? Então, esse é evidentemente o mais rápido, o mais veloz dos poderes. E, em toda a sociedade, hoje existe uma série de anteparos para que o uso desse poder seja minimizado e seja regulamentado. Ou seja, a regulamentação do uso dos danos é o que nós chamamos de justiça penal, Constituição, etc, etc, etc. É o que dizia o Max Weber, o monopólio estatal da força física. Mas não é só física, né? É um monopólio estatal do mal. Só o Estado pode fazer o mal. Né? E isto nas democracias, não é só na ditadura. Então, é a mesma coisa dizer, a política é sempre o império do mal. Nós estamos estudando o império do mal. Não é isso? Então, a política é um aspecto da demonologia e não da teologia. É isso. Então, em todos esses casos, no uso dos três poderes, existem duas coisas que você tem que levar em conta. Primeiro, a distinção entre o possível e o impossível. Uma coisa pode ser impossível sob três aspectos. Ela pode ser impossível absolutamente, no caso dela ser autocontraditória. Por exemplo, você andar para frente e para trás ao mesmo tempo, não dá. É isso. Somar dois números inteiros e obter um número menor do que qualquer deles, também não dá. E assim por diante. Existe, vamos dizer, a impossibilidade física, como por exemplo dizer, a impossibilidade de um burro voar. Não é isso? Um burro voar é impossível, mas não é tão impossível quanto 2 mais 2 darem 5. Não é isso? Porque em outras condições de gravidade, talvez o burro possa voar. Talvez num outro mundo ele possa voar, mas num outro mundo 2 mais 2 pode dar 5? Não, não pode. Então a impossibilidade absoluta, ou a impossibilidade metafísica, ela é a impossibilidade total.
e ela é marcada pela autocontradição. Tudo aquilo que é autocontraditório não acontece. Agora, claro que pode haver autocontradições meramente verbais que expressam situações que não são autocontraditórias. Mas, por exemplo, o raciocínio do Paulo Roberto de Almeida. Mas, o governo mundial é impossível, portanto, não existe o movimento globalista. Mas, então, você que até hoje eu não acredito ter ouvido isso. Tem coisas que a gente ouve e fala... Não, não pode ter falado isso. Não? O general Mourão dizendo, pô, o venezuelano está desarmado e tem que estar, porque senão mataria os homens do Maduro. Até hoje, peraí, ouvi isso mesmo? É claro que são frases loucas, frases que expressam loucura total. Por que eu digo loucura? Porque eu quero xingar eles? Não, porque isso objetivamente é loucura. Existem, vamos dizer, certos princípios de conhecimento da realidade que são compartilhados por todos os seres humanos. Eles são a estrutura fundamental do espírito humano, são universais do espírito humano. E se o sujeito não tem isso, ele, por exemplo, está fora da humanidade, ele é um bicho. O que ele está dizendo tem tanto significado quanto o miado de um gato, né? Ou o rosnado de um leão. Ele não está dizendo nada, né? Então ele está fora do diálogo humano. E isso, veja, essa coisa do diálogo humano já foi perdida de vista no Brasil há muito tempo. Um país que tem 70 mil homicídios por ano e as pessoas estão discutindo a reforma da Previdência, está louco. Porque para você receber o benefício da Previdência, você tem que estar vivo, no mínimo. Então, é claro que a vida é um pressuposto de todos os outros direitos. Como é que você pode tentar assegurar algum direito se não tem o direito à vida? Não dá para fazer isso. Mas tem um país inteiro que acredita que dá. Então, eu acho que o Jones tem razão. É toxoplasmose. Só pode ser isso. O Mourão tem toxoplasmose, evidentemente. Ele achar que a matança de inocentes desarmados é preferível a uma guerra civil, só toxoplasmose explica isso, mais nada. Ele disse isso de maldade, fala, claro que não. Ele disse isso por um nível de imbecilidade que transcende, vamos dizer, a imbecilidade socialmente aceitável. Mas, também, quando eu li o livro do Fernando Haddad, Em Defesa do Socialismo, onde ele prega a ascensão política do lumpenproletariado. Presta atenção, isso aqui é fundamental. Para dar um exemplo do que eu estou falando, do possível e do impossível. As classes sociais, segundo Marx, se definem economicamente. A burguesia é a dona dos meios de produção e o proletariado é o dono da força de trabalho. Não é isso? Então, o proletariado coloca... Olha, a burguesia coloca o proletariado a seu serviço usando o quê? A força de trabalho do proletariado e pagando a ele um pouquinho, que, segundo Karl Marx, é ser menos do que o valor do produto. É isso que ele chama de mais-valia. Porém, ele reconhece a existência de uma terceira classe que se chama lumpenproletariado. E o lumpenproletariado não se define economicamente. Ele não tem uma função econômica. E ele não pode ser definido por uma característica econômica. Por quê? Porque dentro do lumpenproletariado, as mesmas relações de classe que existem no resto da sociedade aparecem pioradas. Por exemplo, o empregado de uma fábrica, ele é o empregado do burguês, não é isso? E o empregado do narcotráfico? Empregado do narcotraficante. O burguês pode matar o mau operário? Não pode. O narcotraficante pode matar o mau aviãozinho? Pode. Então, a relação de classe, que é opressiva, sem dúvida, na sociedade em geral, é muito mais opressiva dentro do lumpenproletariado. Está entendendo? Também outra coisa. Uma prostituta de luxo que ganha $10.000 por noite é uma lumpenproletária tanto quanto o mendiguinho que tem 2 moedinhas no chapéu no chão. Então você entende que o lumpenproletariado não é definido economicamente. Ele é definido pela ilegalidade. Ele é definido
pela sua deslealdade para com o restante da sociedade. Quando aparece a ideia de promover politicamente o lumpenproletariado, pense assim, como é possível você promover a ascensão do lumpenproletariado sem promover o banditismo? As duas coisas são a mesma. Materialmente é a mesma, né? Então, você pensa assim, né, aquela pergunta que a idiota da Fátima Bernardes fez, se aqui tem duas pessoas em risco, tem aqui um bandido e um milionário, qual dos dois você vai salvar? E tudo depende, o bandido é milionário. Por que ela associa bandido com o coitadinho infeliz sem dinheiro? Por quê? Quando nós estamos vendo dizer, a fortuna dos mega narcotraficantes é um negócio descomunal, nenhum banqueiro pode ir com eles. Né? O lumpenproletário está cheio de bilionários. Né? Como era aquele cara da Colômbia? Escobar. Né? Ele tem milhares de Pablo Escobar no mundo, porra. Então, a ascensão do lumpenproletário é a ascensão do banditismo. Então, isso quer dizer que quem lesse o livro do Haddad em 1998 poderia prever tranquilamente, não, isso aqui, esse partido no poder, né, vai disseminar o banditismo em tudo quanto é lugar. Acabou a ordem nacional. Dava para prever isso em 98? Dava. Alguém previu? Não. O que é isso? Toxoplasmose. O sujeito que lê isso, né? E depois de anos, quando a bandidagem já tomou conta do país inteiro, diz o PT traiu os seus ideais, sofre de toxoplasmose, porque isso era o ideal do partido. Isso foi declarado. O sujeito declara para você que ele vai colocar os bandidos no poder, que a lei acabou, que agora só vale a sacanagem, e depois, quando ele faz a sacanagem, você acha que houve um engano. E eu, às vezes, me pergunto, como é possível chegar a esse nível de estupidez? Isso é muito grave, gente. Hã? Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa, que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder.
Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Hein?